Ele era da Procergs, era o presidente da Procergs, e hoje ele está trabalhando, ele é do Comitê Gestor da Internet Brasil, e também ele faz parte do SERPRO do Rio Grande do Sul. Você tem o pessoal do governo eletrônico de São Paulo, do governo eletrônico, né, que cuida dos telecentros de São Paulo. Tem o João Cassino. O João Cassino, o Ricardo Bimbo também, que é uma pessoa que é o responsável técnico por toda essa área. Quem mais? O Alexandre Oliva, que é um dos desenvolvedores da Red Hat, da área do GCC da Red Hat, que é brasileiro, ele faz doutorado, mestrado, doutorado na Unicamp e trabalha para a Red Hat. Enfim, tem bastante gente. A Noak Gil, que é o cara que criou o projeto LESP lá no João Pessoa, e outras, vamos dizer, entre aspas, personalidades, né? Como é que você se torna um membro do Quilombo? Bem, existe... você se tornar membro, você simplesmente faz uma inscrição, que essa inscrição, você paga uma taxa de anuidade, que ela te dá alguns benefícios, que é questão de e-mail do Quilombo Digital, material promocional e coisas do tipo, mas nós não temos essa ideia da pessoa fazer parte do Quilombo. A lista, que é o principal canal de divulgação de ideias, que é o principal canal de trabalho do Quilombo, ela é aberta, a pessoa se inscreve, não precisa de convite nem nada, ela é aberta, pode participar quem quiser, do jeito que quiser. A única coisa é que dentro da lista existem principalmente a discussão política, a discussão ética, a discussão política, a discussão social de software livre. Então, se você procura, eu quero saber como resolve um bug no sistema, ou como é que instala um servidor, existem pessoas, a maior parte das pessoas tem essa capacidade, conhecem muito de sistemas operacionais e coisas do tipo, mas não é o foco do Quilombo Digital. O foco do Quilombo Digital é discutir questões, por exemplo, agora da compra ou da aquisição de parte da SCO pela Microsoft, a questão do Rede Floresta, que é um projeto novo que o governo brasileiro está fazendo de levar telecentros para o norte do Brasil e coisas do tipo, a questão dos telecentros, a questão de como está sendo vista a questão política, a utilização do software livre pelo governo federal, governo estadual, governo municipal. Então são principalmente essas questões que nós discutimos. Questão técnica, normalmente a gente releva para o segundo plano. Não quer dizer que não existe, existe de vez em quando. Esses dias, inclusive, foi postada uma thread de uma diferença, qual a diferença entre Linux e Unix, né? É uma questão bem técnica, mas também passa por uma questão política aí no meio da história, né? Certo. Quem são os diretores, essas 5 pessoas que você citou? Bem, o Gandhi, o nome dele é Gandhi, o apelido é Ricardo Melo, né? Mais ou menos, que ele é conhecido mais como Gandhi que Ricardo Melo, que é o presidente, eu que sou o secretário, o Luiz Capitolino, que é um membro do Conselho Consultivo, o Nelson Ferraz, que é o tesoureiro, e mais o Vina, que é o Vinícius, que ele também é um dos membros consultivos. São essas 5 pessoas que são a diretoria hoje atual do Quilombo. Como no Estatuto consta que a cada 2 anos existe uma mudança, então dentro de mais um ano está sendo alterada novamente. E os diretores, novos diretores, vão sair das pessoas que fazem parte da lista? Não, na verdade vai sair, existe uma assembleia de membros do Quilombo e eles votam, entre eles, escolhem, fazem chapa, escolhem quem é que eles querem para a diretoria. O que existe é que, como essa é a primeira diretoria, essa diretoria após a nova diretoria, ela vai se tornar, ela já é, mas ela vai ser colocada aquilo que nós chamamos de Conselho de Ética. O que é esse Conselho de Ética? São os 5 membros fundadores que eles têm este cargo vitalício, com a finalidade do quê? De não deixar com que a intenção, com que os caminhos que o Quilombo vai percorrer, com que as ideias mudem de posição ao longo do tempo. Então, a Assembleia Soberana, ela decide o que ela quer, ela pode fazer, vamos vender Microsoft para todo mundo, vamos vender software proprietário para todo mundo. Mas estes 5 que estão no Conselho de Ética, eles têm o poder de veto. Na verdade, não é um poder de veto, mas sim o quê? Precisa existir unanimidade entre os 5 para que
aquela posição seja aprovada ou não. Certo. Bom, eu dei uma lida no site, diz que vocês aprovaram o estatuto em 2 de novembro do ano passado, é isso? Isso, 2 de novembro do ano passado. Quanto tempo que vocês levaram entre a formação do grupo e a aprovação do estatuto para ser efetivamente uma ONG? Olha, efetivamente uma ONG acontece o seguinte, a questão de legal, jurídica, isso é uma questão rápida porque você só tem entrave burocrática, então são 30, 45 dias, alguma coisa do gênero. A ideia ela surgiu em fevereiro, março de 2002, na verdade desde 2001 já existe um grupinho que estava conversando, mas em fevereiro e março de 2002 nós começamos ao trabalho mesmo do Quilombo. Quando nós fomos para a edição de 2002 do Fórum de Porto Alegre, a gente já foi como Quilombo Digital e a partir daí o negócio começou a crescer. Existia uma discussão muito grande que era como formar esse estatuto de tal forma que se viessem bactérias externas ao processo, ela não tomasse conta da organização como um todo. Então o que aconteceu foi um trabalho de como fazer com que o Quilombo ele não se tornasse uma ferramenta para que interesses não atrelados ao software livre ou interesses que não vão de encontro a essa questão do software livre, eles tomassem conta da organização. Então esse foi o grande trabalho, o trabalho de fazer de cercar o estatuto e cercar a organização de uma forma que ela não pudesse ser utilizada com fins de uma pessoa, de outra pessoa, ou com fins que não fossem aqueles estipulados dentro do Quilombo. E como é que surgiu a ideia? Assim, quem que teve a ideia? O grupo de amigos que se uniram? Como é que foi? A ideia foi principal. Eu quando entrei no Quilombo foi uma ideia que o Gandhi ele já tinha essa ideia há muito tempo. Ele é uma pessoa assim politicamente correta, vamos dizer assim, e ele começou com este projeto que ele queria montar uma organização ou algo do tipo que fosse voltado a essa questão de discussão ética, questão de discussão política e coisas do gênero. Então, a partir disso, ele começou a pinçar algumas pessoas que tinham este perfil para que fizessem parte do Quilombo Digital. E uma delas fui eu. A gente começou a se conhecer, a travar uma amizade em meados de 2001 e a partir daí a gente começou a arrebatar outras pessoas dentro da comunidade. Então, no início do Quilombo, as pessoas elas foram pinçadas dentro da comunidade, que são aquelas pessoas que elas têm uma posição firme, elas têm uma postura coerente, uma postura correta, para que elas fizessem parte. Então, foi assim que começou o movimento. Depois disso, inclusive nessa época o movimento, o Quilombo ele era fechado, a lista era fechada e tudo. E a partir do momento a gente resolveu abrir essa lista, resolver abrir a discussão e a participação do pessoal do Quilombo, porque a própria estrutura hoje filtra. Então aquele que não tem nada a ver com a discussão, que não quer saber da discussão política, que o negócio dele é escovar bit ou coisa do tipo, ele fica muito pouco, ele entra, fala faz dois comentários e tal e vai embora e nunca mais aparece. Então é mais ou menos assim. Então hoje existe uma seleção natural de quem faz parte e quem não faz. E qual que é o posicionamento assim, político do Quilombo? Queria que você elencasse rapidamente como você se posiciona politicamente. A questão do posicionamento do Quilombo, ela é um posicionamento assim, é algo até interessante. Pelo fato da gente ser bastante democrático, eu tenho um posicionamento, o Gandhi tem um outro posicionamento, o Nelson tem outro posicionamento, o Ronaldo Lages, que também faz parte, tem um outro posicionamento. Enfim, cada pessoa tem um posicionamento diferente dentro do Quilombo. Aí acontecem coisas muito interessantes. Eu trabalho hoje para uma companhia de software livre, que é a SUSE, uma companhia alemã, e cujo foco dessa companhia é o mercado corporativo. Então eu entendo que o software livre ele é uma questão social extremamente grande, ele tem que ser levado como uma questão social, mas ao mesmo tempo
é possível de se ganhar dinheiro com software livre, ou seja, trabalhar para o corporativo, mostrar que aquilo é algo que funciona, que o software livre é algo que dá retorno, que ele é estável, que ele é seguro, que ele consegue reduzir o custo que a empresa tem para poder trabalhar. Já existem outras pessoas que não aceitam essa posição e acham que o software livre deve ser uma anarquia, que é aquela coisa que tudo livre, tudo, qualquer um faz o que quer, do jeito que quiser e assim por diante. Então existem diversas posições divergentes dentro do Quilombo, mas na hora que a gente vai falar o Quilombo, o que que é? É a utilização do software livre como uma questão principalmente social, ou seja, nós temos condições com o software livre de reduzir o tamanho da vala que existe entre o rico e pobre no nosso país, seja o governo gastando menos, sejam empresas gastando menos, seja essas empresas comprando produtos que são brasileiros que vão repercutir aqui dentro do Brasil, ou seja, com a criação de empregos, com a criação de oportunidades de trabalho para a juventude, para pessoas que já estão no mercado e assim por diante. Existe esse posicionamento social, existe um posicionamento político que é principalmente aquela questão de que o governo tem que adotar o software livre não pelo fato dele ser bonito ou não, ou pelo fato dele ser algo socialista ou comunista. Não, não é. É pelo fato da redução do custo, principalmente. O governo ele tem que se atentar a quê? A atender a população. Então o coletivo ele vai se sobrepor sempre ao interesse individual. O interesse coletivo, ele se sobrepõe ao interesse individual sempre. Então, o governo faz o papel do quê? Do defensor do interesse coletivo. Então, a partir do momento que ele deixa de adotar o software proprietário para adotar o software livre, isso é de interesse coletivo, porque ele está reduzindo o custo que ele tem, ele está reduzindo a questão de royalties que são enviados para fora do país, ele tem condições de criar emprego no nosso país, enfim, existe toda essa questão em volta do software livre. Então, pontuando principalmente é o que? A questão social e a questão de que ele é politicamente correto, ele é socialmente correto e ele deve ser trabalhado para que isso cresça e que seja uma realidade, não como hoje ele está sendo adotado aqui, ali, uma alteração aqui, uma ação ali, enfim, que ele seja ativamente conduzido por uma condição de um software e de um produto ou de uma área que ela efetivamente traz retorno, seja para mim, para você, para o desenvolvedor, para aquela pessoa que está usando um computador num telecentro, que está aprendendo numa escola, ou até para o próprio governo. E vocês já arranjaram algum problema por causa disso com as empresas? Vocês já arranjaram algum problema por causa disso com as empresas desenvolvedoras? Já, com certeza, já, lógico, né? Eu tive um problema pessoal pelo fato de trabalhar dentro de uma faculdade, e a faculdade ela tem uma parceria com a Microsoft e outras empresas de software proprietário, e eu fui assim, vamos dizer, convidado a não continuar o meu trabalho, porque eu era um contato muito forte com a Microsoft, mas ao mesmo tempo eu trabalhava com software livre. E isso começou a deixar o pessoal um pouco incomodado, e, enfim. Não gostaram muito desse cenário e acabaram me convidaram a cuidar de outra área. Mas eu fui, inclusive, eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu, porque eu fui cuidar da área de software livre da faculdade, onde hoje existem os cursos de extensão universitária voltados a software livre, e a gente está trabalhando com isso. Fora isso, existem vários embates, né? Por exemplo, aquela questão da legislação de um advogado, o Dr. Ferrari, que há pouco ele comentou que a GPL ela não é válida no Brasil e ela não existe como ela ser validada no Brasil, enfim, uma discussão legal, uma discussão jurídica, mas uma discussão também social. Foi um embate muito grande também, porque algumas pessoas dentro do Quilombo possuem posições divergentes a desse advogado. Então, dentro mesmo da questão do software livre, existem divergências, existem embates, enfim. Fora isso, nós não tivemos grandes brigas assim, porque nós ainda não temos o interesse de pegar pesado. Nós temos a ideia, inclusive, de uma ação que nós vamos fazer provavelmente a partir do Fórum do Software Livre, que é uma ação bem agressiva contra as empresas proprietárias, que nós estamos nos cercando juridicamente, inclusive,
para se preparar para o chumbo que vem para cima da gente. Eu queria saber assim, vocês têm o Barbão me falou de um projeto que vocês têm uma tribo. Não, nós não temos tribo, espera aí, nós não temos tribo. Eu queria que você me esclarecesse alguns desses projetos que vocês têm. Não, nós não temos tribo, pelo amor de Deus. Nós não somos um bando, por favor. Na verdade, existe uma pessoa que ela trabalha no Instituto Socioambiental, que é uma ONG voltada principalmente ao trabalho com os índios do Xingu e os índios que são ali do norte do Brasil, divisa de Colômbia, Venezuela e Brasil. E existia uma necessidade, existe ainda uma necessidade grande, que é o quê? São os índios baniuas, e eles vendem um negócio que chama cestaria, que eles fazem, que eles chamam de arte baniua, e eles hoje vendem isso para Tokstok, para a rede Tokstok de empresas, de lojas. Só colocar isso na internet, disponibilizar isso na internet com a finalidade do pessoal poder comprar, e inclusive eles terem um retorno financeiro, porque a discrepância é muito grande. E nós nos propusemos a trabalhar o quê? A desenvolver esse site, desenvolver essa ferramenta de comércio eletrônico, auxiliado pela comunidade, pelo pessoal do Quilombo e outras pessoas, com a finalidade de desenvolver esse site, inclusive todo o front, o back-end dele, a parte de trás, a parte de administração, criada no idioma deles, ou seja, em Baniwa, em outros idiomas também, que é da região deles, que é de onde faz parte a bacia do Içana, que é um rio. Quem que escreveu essa parte do back-end para conseguir escrever no Baniwa? Na verdade, existe essa pessoa do Instituto Socioambiental que também faz parte do Quilombo, que é a Ana Karina. Ela conhece o idioma e ela fez, na verdade, a ponte entre os índios baniuas e entre nós. Então ela que intermediou o contato, eu já tive contato com o pessoal, inclusive com o presidente dessa organização dos índios da Bacia do Içana, com a finalidade de quê? De angariar o material, de fazer com que isso entre dentro do site e que eles possam vender o produto deles. Mas a intenção não é só vender o produto, a intenção principal o que é? É levar a tecnologia para eles sem levar a cultura do branco. Então continuem no seu idioma, mantenham o seu idioma, continuem fazendo o que vocês estão fazendo, só usem a ferramenta internet, a ferramenta tecnologia, para vocês conseguirem mostrar o que vocês são no mundo. Então essa que foi a grande ideia. Você tem o endereço do site? www.artebaniwa, baniwa com w.org.br. Ele não está pronto ainda, porque nós estamos aguardando toda a documentação deles, inclusive tem um vídeo que foi produzido de todo o caminho, desde quando é feita, quando eles pegam a fibra para fazer o cesto, como é que é feita a cestaria, qual que é o caminho que ela percorre, tem que passar pelo rio e tem que tirar tudo do barco, passar o barco por cima das pedras, botar tudo dentro do barco de novo e até chegar dentro de uma loja Tokstok aqui em São Paulo. Então tudo isso vai ser colocado na internet em 4 ou 5 idiomas diferentes, com a finalidade de mostrar a cultura indígena e também abrir mais um canal para que eles consigam vender o produto deles. Vocês têm um outro projeto de inclusão digital que você quer destacar? Olha, projetos de inclusão digital, existem alguns projetos, por exemplo, nós temos uma participação junto aos telecentros aqui de São Paulo, da Prefeitura Municipal de São Paulo, que o pessoal do governo eletrônico trabalha. Aqueles do João Cassino. Isso, que são os do João Cassino, muito bem. Então nós temos uma relação assim, né? Porque a gente já fez coisa. E nós trabalhamos, na verdade, existe inclusive uma pessoa do Quilombo que está trabalhando dentro do governo eletrônico, que é o Luiz Capitolino, e nós indicamos, nós auxiliamos naquilo que eles têm necessidade e naquilo que eles precisam. Então não existe algo assim de escrito ou contrato ou coisa do gênero, mas nós trabalhamos junto porque nós acreditamos que o projeto do governo eletrônico é muito bom. Esse projeto, principalmente pelo fato de ter nascido na mão de uma pessoa que hoje ela está
fazendo outros projetos similares, que é o Sérgio Amadeu, que é o presidente do ITI, que inclusive está fazendo o Rede Floresta, que é o projeto de levar os telecentros para o norte do Brasil, que inclusive a Ana Karina faz parte do projeto Rede Floresta. Fora isso, o que nós temos assim de interessante? Nós tivemos uma participação agora muito grande num projeto de lei que o deputado Simão Pedro fez e está protocolando hoje na Assembleia, hoje não, amanhã, desculpa, na Assembleia Legislativa aqui de São Paulo, cujo o tema dele é a adoção do software livre no governo estadual. Mas não, é a adoção obrigatória do software livre onde ele cabe, com a finalidade principalmente de reduzir a questão de custos, principalmente. Da mesma forma, a questão política, nós temos alguns projetos em algumas outras prefeituras de São Paulo, do Brasil, onde nós trabalhamos, e alguns projetos que ainda estão sendo incubados, ainda que eu ainda não posso falar, não quero falar, porque não é o momento para não levantar a expectativa. Esses órgãos públicos, eles procuram vocês? Por exemplo, a Prefeitura de São Paulo, essas outras prefeituras, eles que vão procurar vocês? Existe tanto a procura deles, existe a nossa procura para eles e existe também o encontro, o acaso, vamos dizer assim, né? Onde acontece o quê? Nós já temos um trabalho desenvolvido com alguns vereadores, com alguns deputados, então um fala para o outro, um passa para o outro e acaba chegando até a gente. Da mesma forma, existe o nosso trabalho para com eles. Por exemplo, eu estive essa semana em Lins, uma palestra na Universidade na Unilins, onde eu me coloquei à disposição para trabalhar junto com a Prefeitura de Lins, secretário de Educação, secretário de Finanças, presidente da Câmara, para mostrar qual a viabilidade do software livre. E também existe um encontro. O pessoal do governo eletrônico, nós tivemos a oportunidade de conhecer ano passado, no Fórum de Porto Alegre, eles estavam assistindo uma palestra nossa sobre essa questão política, essa questão ética, e o Sérgio Amadeu e o Ricardo Bimbo, eles nos procuraram, poxa vida, precisamos conversar, precisamos bater papo, porque isso pode ser muito interessante pra gente, a gente pode fazer muita coisa junto, enfim, também existe esse encontro de forças, da mesma forma que existe pessoas que nos acham pela internet, que ouvem falar de A, de B, de C, quem são, como é que trabalham e coisa do tipo, e a gente vai participando destes eventos, participando dessas colocações, dessas coisas. Começamos num nível bem pequenininho e hoje a gente já está trabalhando, inclusive no nível internacional, que existe uma organização que é a Free Software Consortium, da qual eu sou um dos diretores, que é uma organização internacional voltada ao trabalho da adoção de software livre no meio corporativo. E eu cuido justamente da parte de governo. Então existem senadores de diversos países, deputados, que fazem parte e a direção ficou aqui com uma pessoa, com um brasileiro, né, aqui dentro do Brasil. Free Software? É a Free Software Consortium. O site deles é www.fsc.cc. fsc.cc. Certo. Também, já quase finalizando, acho que com relação à certificação, tem lá no site, certificação do quilômetro, aí tem uma parte que fala que são os parâmetros, né, para vocês concederem um selo, eles são bem rígidos. Você podia esclarecer quais são? Não, os parâmetros eu não tenho como esclarecer totalmente, porque isso está numa fase de estudo, mas essa certificação, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é a certificação do profissional, e sim a certificação de produto. Então é dizer o quê? Se aquele produto ele está em conformidade e ele é um software livre realmente ou não. Então é o quê? Verificar se aquele produto ele possui algum código proprietário, verificar se ele atende a GPL, verificar se o código dele está totalmente aberto, se ele está totalmente disponibilizado e assim por diante. A função disso, a ideia disso, principalmente o que é? Com o boom que vai existir dentro de pouco tempo das empresas desenvolvendo software livre e coisas do gênero, até que ponto esses produtos são realmente software livre ou não? Porque isso impacta, por exemplo, na adoção dentro do governo. Pode acontecer que dentro de um produto que o governo está comprando, que ele é, aspas, software livre, na verdade ele não é, porque existe parte do código dele que é fechado e que depende de uma licença proprietária de uma empresa que ela vai cobrar, sabe-se lá quanto,
para que aquele software seja copiado ou reproduzido. Nesse sentido, seria correto dizer que vocês se aproximam com o que o Stallman fala? E o Stallman defende Ah, a sim, GPL, sim. tem umas licenças que ele não reconhece. Ele não reconhece, existe, sim, a ideia do Quilombo é se aproximar, sem sombra de dúvida, não com as ideias que o Stallman fala, mas as ideias do próprio projeto GNU, né, da Free Software Foundation. E isso principalmente querendo, inclusive, preservar aquilo que é nosso. Porque se você tem uma lei, onde essa lei ela diz que preferencialmente o software livre deve ser adotado, ou que, no caso, por exemplo, de São Paulo, que se a lei passar, obrigatoriamente o software livre deve ser adotado, e você está vendendo uma companhia, ela participa de uma licitação, e ela está vendendo um produto para o governo, onde esse produto ele tem uma cara de software livre, mas na verdade não o é, isso impacta em grandes problemas dentro de todo o processo. Porque aí, na verdade, aquela empresa está usando um artifício qualquer para poder continuar vendendo o produto dela. É mais ou menos o seguinte, é a Microsoft começar a fazer Linux. Até que ponto o Linux da Microsoft é aberto? Até que ponto o Linux da Microsoft é software livre realmente? Até que ponto eu vou ficar dependendo da Microsoft ou não para poder dar suporte, dar treinamento e outras coisas do gênero? Na verdade, o que nós temos a intenção é de que existir um software realmente livre que, independente da empresa A, B ou C ou D, qualquer pessoa possa, logicamente capacitada, dar condições para que aquele software funcione realmente. Então essa que é a intenção principal. Não é você pegar e dizer, olha, nós não queremos software proprietário, nós odiamos software proprietário, ou coisa do tipo. Não é questão de ser extremamente duro com isso. Não, não é isso. Na verdade é você garantir que aquele produto não vai trazer consequências ruins no futuro, seja esse próximo ou não. Então essa que é a principal ideia de certificação. Voltando, não é uma certificação voltada a pessoas, mas sim voltada a produtos. É muito diferente, porque a certificação de uma pessoa, a pessoa estuda, ela pega e passa maravilha, tudo bem. Então a ideia é mais ou menos como se fosse uma ISO do software livre. Se vocês seguem mais ou menos esta linha de pensamento do Stallman, numa das entrevistas que ele deu para Geek, por exemplo, ele fez uma oposição muito dura entre o movimento do Free Software, que é o dele, Free Software Foundation, contra o do Open Source, que é o Open Source é aquela coisa mais pragmática, importa se funciona bem. Vocês também fazem a mesma oposição? Eu particularmente não. Particularmente é uma posição minha, não é uma posição do Quilombo. Eu creio que o Free Software, ele pode ser, o software, o Open Source, ele pode ser utilizado de uma forma muito proveitosa para todos. Eu não vejo problema nenhum numa empresa vender software livre. Não vejo problema nenhum na Red Hat vender software livre, não vejo problema nenhum na SUSE vender software livre, eu não vejo problema nenhum na Conectiva vender software livre e outras empresas. Elas têm um produto, elas oferecem esse produto é um produto bom, ele é baseado em software livre, e sim, ele continua sendo livre. O que está sendo vendido são outras coisas, que é o quê? Questão de suporte, a questão de disponibilidade, a questão de funcionalidades específicas para a plataforma A, B ou C. Então, a minha posição particular é que não devem coexistir open source e o free software. O software livre devem coexistir. A posição do Quilombo, ela tende mais para a posição do Stallman. Só que a posição do Stallman, muitas vezes eu brinco que a posição do Stallman é uma posição extremamente confortável. Porque o Stallman ele não tem conta para pagar. O Stallman, ele não tem... Conta ele não tem necessidade de pagar, porque pagam para ele. O Stallman, ele não tem necessidade de educar filho, de criar filho, de ter família e coisas do tipo. Então, para ele é extremamente confortável em questionar a sociedade e imaginar uma sociedade onde
O software é totalmente livre, aberto, eu uso do jeito que eu quero, como eu quero e assim por diante. Só que existe algo que é a questão capitalista, existe algo, a questão que você tem conta para pagar, que eu tenho conta para pagar, eu tenho 2 filhos que eu preciso cuidar, que eu preciso dar escola, eu preciso dar alimentação, eu preciso dar tudo para eles. Eu tenho as minhas necessidades que eu não tenho condições de viver da base de utopia ou da base de ideologia. Ideologia nunca encheu barriga de ninguém. Uma das coisas que ele falava muito, por exemplo, quando a gente falava de software comercial, né? Software comercial para ele... Primeiro é assim, você tem que... Quando você vai perguntar as coisas para ele, você tem que escolher as palavras. Você tem que ir todo cheio de dedos. Né? A primeira coisa que a gente aprendeu, não fale Linux. Sim, é GNU Linux, né? É GNU Linux. Um cara chegou para fazer uma pergunta sobre Linux, nem terminou, e estava fazendo em português, que aí ia ser traduzido. Falou Linux... Não, aí você já viu pela cara. É que você nunca viu, você já viu o teclado do notebook do Stallman? Já viu aquela nojeira? Pois é, então eu acho que ele primeiro precisa limpar o teclado para depois ficar querendo corrigir. A gente viu e fotografou, colocou na revista. Outra hora eu te conto a história dele na casa de um amigo nosso. Doente, né? Gripado. O que ele faz? Então primeiro ele precisa ter um pouco de educação social para depois falar da questão de sintaxe ou de semântica da história. Primeiro ele não gosta muito, mas o que ele tinha falado, numa dessas perguntas que o mesmo rapaz Ares fez, era com relação a essa questão do comercial. Ele falou assim, software livre não é um software não comercial. Sim. Então ele falou mais ou menos isso que você falou. Sim. Por isso que vem essa pergunta. Você pode ganhar dinheiro com software livre. Com certeza. O problema do Stallman com o pessoal do open source é porque há softwares open source que não são GPL, não são compatíveis com a GPL. Sim, é verdade. Então, é nesse sentido que eu perguntei se vocês adotam a mesma posição. Eu particularmente, por exemplo, vou dar um exemplo fácil de entender. A ferramenta YAST da SUSE é uma ferramenta proprietária dela. Existe uma licença do YAST própria, mas o código do YAST está disponível. Entendeu? É proprietário, mas o código está disponível. O que eu não concordo é, por exemplo, o quê? Eu tenho obrigatoriedade de pagar pela minha cópia do Office. Eu não quero. Isso eu não concordo, não acho correto isso. Eu tenho que pagar pela minha cópia do Office e pior, não é a questão de pagar pela cópia do Office, é a questão de utilizar um software que eu dependo de uma empresa e só eles têm o código. Eu acho que aí a questão é principalmente a questão da disponibilidade de código. Né? Que é o quê? Eu não tenho acesso ao código do Office da Microsoft, mas eu tenho acesso ao código do YAST. O YAST ele é pago, eu pago por aquilo que eu compro, eu não tenho. A SUSE ela não disponibiliza ISO para baixar, para você baixar. Você pode fazer uma instalação full via FTP do site deles, mas eu não baixo a ISO, O código está aberto. Aquilo me dá mobilidade para fazer diversas coisas. Eu, obviamente, tenho limitações que são impostas pela licença do YAST. Eu não posso ser radical ao extremo como o Stallman é, porque a realidade do Stallman é totalmente fora da realidade de 99,8% da realidade do planeta. Então eu questionar a posição do Stallman, se é certo ou não, eu acho que está fora do meu escopo. Agora, o que eu posso questionar é o seguinte, por que não pode existir empresas que ganham dinheiro com software livre? A posição do Stallman é principalmente a questão do que? Eu acho que pode ganhar dinheiro com software livre, mas esse dinheiro tem que ser na base do trabalho de suporte, o trabalho de desenvolvimento e coisa do gênero. Não! Uma empresa não vive só disso. A empresa tem marketing, a empresa tem financeiro. Como é que o financeiro ganha dinheiro? O financeiro tem que comer. O marketing acho que é a pior das partes, porque ela só dá e não recebe quase nada, né? Quando você vai pedir, é aquela lamúria. Então isso tem que existir, está totalmente fora da realidade do que ele prega ou da realidade que nós convivemos. Muitas vezes eu assistindo inclusive uma entrevista dele que ele deu à Globo News, ele dizendo que ele sente muito, no resumo, né, nas entrelinhas, que ele sente muito em ser americano.
pelo fato de ter o presidente que os Estados Unidos têm, que na opinião dele é o maior dos terroristas e coisa do tipo. Então eu acho que a grande frustração do Stallman é ele ter nascido num país de primeiro mundo e ter ideias de pessoas que não são de lá. Eu acho que é mais ou menos por aí. Então, na verdade, eu acho que o melhor lugar para o Stallman ter nascido era em Bangladesh. Porque lá, se ele ou na Índia, né? A Índia seria um bom lugar, porque lá tem como desenvolver software e ele está vivendo a realidade do terceiro mundo. Eu acredito que se ele vivesse em países ou em sociedades que são diferentes da que ele vive hoje, daquela realidade que ele convive hoje, ele pensaria de uma forma diferente. Porque você dizer sobre alguma coisa é muito diferente de você viver aquilo. Então você viver a realidade de uma pessoa de um telecentro ou a realidade de um governo eletrônico que precisa sair só passando o chapéu, vamos dizer assim, para conseguir dinheiro, é diferente da realidade de um telecentro na Inglaterra, onde os caras pedem, pelo amor de Deus, usa esse dinheiro de alguma forma. Eu te dou um computador para você usar. É muito diferente. Eu acho que as ideias dele também é dessa forma. É uma opinião minha. A opinião do Quilombo é que pode coexistir. Não é obrigatoriamente só software ali, software ali, software ali, software ali. Pode existir. Java, por exemplo, Apesar de ter um exemplo. mais pro lado do free software do que do sim. A gente tem uma tendência àquela história. Se a gente puder usar, vamos usar o quê? O software livre puro. Agora, como o Quilombo ele é, acima de tudo, extremamente democrático, existem defensores ferrenhos do Debian, que é considerada a distribuição mais pura existente, que é aquela que mais convive com o software livre puramente. E existem pessoas como eu, que sou de uma companhia que é muito mais voltada à questão comercial. Existe o Alexandre Oliva, que é um desenvolvedor que trabalha para a Red Hat. Existe o Gandhi, que é uma pessoa extremamente... que ele quer ver a questão ideológica da coisa. Então você tem... O Quilombo tem essa vantagem de ser extremamente democrático nessas questões. Mas normalmente a gente fala muito mais do software livre do que do open source. Certo. Muito mais. Falando ainda em Stallman, vocês têm contato com ele ou com o pessoal como o Linus Torvalds, os grandes grupos da Dog? Precisa. Não precisa, mas queria só para saber se vocês não têm contato. O Stallman é um cara que, excluindo as viagens dele, e excluindo a meleca do notebook dele, né? É um cara que é fácil de você contatar, né? É uma pessoa que, por exemplo, já aconteceu da gente ter alguma dúvida ou algum comentário, passar para ele e ele responder pra gente. Eu nunca tive a necessidade de falar com o Torvalds, não vejo porquê. O Mad Dog é uma pessoa extremamente assim, fácil de se conversar. Eu tive conversando com ele, com o Larry Waldo, que desenvolveu o Perl, ano passado lá no Fórum Internacional de Software Livre, e são pessoas de fácil trato, são pessoas extremamente interessantes, gostam de conversar, gostam de bater papo. Então são essas questões mais esporádicas, porque eu ficar discutindo com eles questões ideológicas e coisas do tipo, a gente volta a cair na mesma questão, realidades. A realidade brasileira é totalmente fora da realidade norte-americana ou da realidade europeia. Então eu preciso conversar com quem aqui no Brasil? Preciso conversar com Mário Tesa, preciso conversar com Sérgio Amadeu, preciso conversar com Marcelo Branco, eu preciso conversar com essas pessoas que fazem o software livre dentro do Brasil. São essas pessoas que a gente mantém um contato quase que diário, com a finalidade de que, poxa vida, vamos fazer que um software livre seja levado adiante e que ele seja utilizado realmente, que ele se torne uma realidade dentro da nossa realidade brasileira e não tentar importar um modelito montado da Europa ou dos Estados Unidos e trazer para o Brasil. Então, não que eu dispenso, eu acho que é muito interessante, por exemplo, uma conversa com o Mad Dog é algo assim que traz um prazer muito grande pra gente, porque ele é um cara, além de ter visão, um cara muito bom de conversa, um cara que a gente gosta de bater papo e tal. Agora, não existe uma necessidade de se falar com ele todo dia, ou de questioná-lo todo dia, a posição de A ou B ou C, não. Normalmente, a gente não que nós sejamos bairristas e trazemos essa questão somente ao Brasil. Não, mas na verdade é que a gente vive a realidade brasileira. Então, é muito melhor eu questionar ou discutir a implementação de um telecentro lá em Guaianazes do que discutir por que na linha tal da GPL está escrito assim e não assado.
Então a realidade minha aqui é diferente. E para finalizar, por exemplo, esses projetos de telecentro, que vocês dão assessoria, eu queria saber assim, quais os softwares que vocês mais trabalham nesses projetos? Por Olha, exemplo, esse pessoal do Telecentro, que na verdade eles escolheram a distribuição, eles estão vivenciando outras, eles estão sentindo outras. Normalmente esse pessoal trabalha com Debian. Normalmente é o que eles mais utilizam. Eu acho que principalmente pela questão de facilidade de uso. Eu vejo pela questão de facilidade de uso, pela questão de gratuidade total e assim por diante. Agora, existem, por exemplo, algumas ações aí, algumas áreas do governo que elas estão utilizando o Red Hat. Eu, inclusive, estou indo para Brasília para resolver uma pendência de uma questão aí de uma empresa pública que está utilizando o Red Hat. Existem algumas outras empresas que estão utilizando o SUSE, existem outras que estão utilizando Conectiva. O que acontece muito é que chega num determinado patamar de trabalho, as empresas governamentais, tal qual as empresas privadas, elas têm a seguinte necessidade: no nariz de quem eu vou meter o dedo na hora que esse negócio parar? Ou seja, eles precisam de suporte, eles precisam de treinamento, eles precisam de atualização, eles precisam de profissionais especializados naquilo. Se uma máquina para com Debian, para quem que o Supremo Tribunal Federal, o STF, vai ligar? Para o grupo de usuários Debian do Rio Grande do Sul. Se uma máquina da Procuradoria-Geral da República para, o servidor deles para, eles vão ligar para quem? O grupo de usuários Slackware? Ou por os adoradores do Curumim? Não tem como. O que acontece da mesma forma aqui no mercado corporativo, que eles precisam ter pessoas que eu estou com a minha máquina parada, eu não posso parar. E eles essas pessoas resolvam o problema. Existe um grande problema aqui no Brasil, que ainda não é entendível pela comunidade de software livre, é isso. Que o software livre ele deixou de ser uma brincadeira acadêmica, deixou de ser um experimento para se tornar um produto. A partir do momento que se torna um produto, isso traz um monte de responsabilidades por baixo. Então, se o governo está adotando determinada distribuição A ou B ou C, não é porque ele gosta ou ele odeia, não é isso. É uma questão pura e simplesmente de dar continuidade naquilo que está sendo feito. Então aí se adota uma distribuição, vamos dizer assim, comercial. Agora, muito Debian, muito Conectiva, Slackware, eu já fiquei sabendo de algumas adoções de Slackware também, enfim, existem adoções, principalmente dessas três distribuições que são as mais, vamos dizer, abertas, né? Agora, quando o negócio pende para vamos ver mesmo, aí vamos conversar com Red Hat, com Conectiva, com SUSE, com o Knight de Linux, vamos dizer assim, consórcio Knight de Linux e do outro lado o Red Hat. Por quê? Porque a gente precisa 3 horas da manhã do suporte, eu não posso depender da comunidade para fazer isso, eu preciso que a máquina esteja no ar. Um exemplo, questão de operacionalização de aeroporto. O aeroporto é um negócio que é 24 horas por dia, não para. Entendeu? Parou, meu Deus do céu, o Debian aqui parou. Puxa vida, eu vou ter que correr atrás do grupo de usuários Debian lá de São Paulo. Não tem como. Eu tenho que ligar, ter o telefone da empresa que dá suporte, da SUSE, dá suporte da Conectiva, dá suporte da Red Hat aqui no Brasil. Olha, eu tô com a máquina parada, pelo amor de Deus, me resolve o problema. Legal. Tá bom?